Você já conhece a MedMac? Nós somos um provedor da região de Tremembé e desde 2009 ligamos os nossos clientes ao futuro. A nossa conexão é ideal para quem joga, navega nas redes sociais, trabalha e estuda. Os nossos planos vão de 80 MB até 1 GB de velocidade, além do nosso serviço de telefonia, com ligações ilimitadas para todo o Brasil. E para conhecer o que há de melhor de internet, ligue para nossa empresa. O telefone é o 12 3672 2956 ou, se preferir, mande um oi no WhatsApp 12 99601 1340. MedMac, ligando você ao futuro. Estamos ao vivo, sejam todos muito bem-vindos ao seu podcast empresarial. Eu sou Marcelo Arte, atrás das câmeras temos a Hilary, hoje o nosso episódio 187, e estamos recebendo duas pessoas ilustres. Uma que eu já tive uma oportunidade de conhecer um pouquinho melhor e outra que iremos conhecer um pouco mais a fundo nesse episódio. Então, para você que gosta do ramo da beleza, se preocupa com a sua aparência, quer fazer network e conhecer muito mais sobre esse ramo, fica com a gente até o final, tá? Para quem está aí na sua plataforma preferida, já curte, comenta, compartilha, se inscreve. Independente do canal, se inscreva. Para quem está no YouTube, ativa o sininho de notificações. Sempre que trouxermos alguém gabaritado aqui, você receberá esse conteúdo e poderá aprender muito mais. Então vamos lá, gente. Hoje nós estamos com Simone e Rodolfo. Sejam muito, mas muito bem-vindos ao nosso podcast. Prazer todo meu estar aqui com essa Muito obrigado. oportunidade. Primeira vez de vocês em podcast, né? Primeira vez. E aí, qual que é a sensação? Boa. Beleza. Até o final a gente vai descobrir se Frio você na barriga. continua, Frio na se barriga, você Marcelo. continua com na essa barriga. sensação boa, né? Bom, eu gosto de aprender. E eu sempre começo pela história. Então, vamos lá. Simone, conta pra gente como foi a sua infância. Eu sou filha de pais separados. A minha mãe sempre precisou trabalhar muito. Então, eu ficava na casa da minha avó paterna. Ela foi a rede de apoio da minha mãe. E uma família assim toda. Minha mãe é negra. Meu pai louro de olho verde, que minha mãe palmitou, né? Por isso que eu sou parda, amarela. E é uma família assim muito unida, assim, de italiano. Minha avó é uma italianona. E eu lembro que ela gostava muito do meu cabelo. Ela, por ser cacheado, então ela cuidava demais, ela fazia a trança, ela não deixava ninguém mexer. Enquanto as minhas primas que tinham cabelo liso escorrido, eu lembro que ela cortava bem curtinho para não pegar piolho. E as minhas primas falavam assim: e da Simone, não vai cortar? Ela: não, da Simone ninguém mexe. Então eu aprendi a gostar do meu cabelo. Assim, teve uma época que eu gostava muito dele, de cacho, enfim, porque minha avó cuidava muito dele. Só que sempre tem que ter alguém na família que critica, que, nossa, mas seu cabelo é ruim, não vai baixar esse volume, não vai não sei o quê. E principalmente uma família toda branca de cabelo liso, e eu era aquela de cabelo crespo, não vai baixar esse volume, não sei o quê. Sempre tinha a tal tia que criticava o meu cabelo. Então, depois assim, quando começou a minha mudança hormonal, que é na puberdade, uns 10, 11 anos, eu comecei a detestar meu cabelo, de tanto ouvir na cabeça que meu cabelo era ruim, que meu cabelo tinha muito volume. E daí, contra a vontade da minha avó, a minha mãe, por eu chorar muito e reclamar muito do meu cabelo, minha mãe me levou numa especialista, que na época as especialistas em cabelo crespo só faziam relaxamento. Então elas só trabalhavam com química. E a gente chegava no salão, a primeira coisa que eles falavam era: vamos passar um negocinho para baixar o volume, vamos passar um negocinho para baixar o volume. Com 11 anos eu fiz meu primeiro relaxamento, ficou sem forma, sem caixa, sem nada. E depois disso entrou a progressiva na década de 90, 2000 e dali progressiva.
E é isso. Daí fui criada com minha avó não gostava que eu alisasse meu cabelo e eu passei a alisar meu cabelo já na adolescência. Por conta disso, de ter algo dentro de casa que criticasse meu cabelo. Apesar da minha avó ser contra, mas adolescente, né? Quem nunca, né? Quem nunca passou por uma progressiva? Não é? Né? Entendi. É desafiador, né? Você estar em um ambiente onde pessoas que deveriam te acolher, te impulsionar a ser quem você é, fica tolhendo você. Não, você tem que se igualar a todas as outras pessoas, você tem que ser igual a todo mundo. E não é bem assim. E você, Rodolfo? Como foi a sua infância? Bom, vamos lá. Bom, para começar, meu nome não é Rodolfo. Meu nome é Leandro Rodolfo. Que susto! Eu adoro dar um susto. Nossa, cara! Eu falei, calma, pera. É que isso faz parte da infância. Então, Entendi. como você foi um pouquinho para trás, vamos lá um pouquinho para trás. Eu sou filho de mãe mineira com pai japonês, né? Sou mestiço. Mãe mineira, família da roça, gostoso, mas sempre nasci e fui criado em São José dos Campos, mas com aquele pezinho no sítio, que eu adoro, é uma delícia, que infelizmente hoje a gente não tem mais. Tenho mais 3 irmãos, né, por parte de mãe, mais um irmão por parte de pai. Pais que, na nossa entendimento desde o início, parecia ser um casal que vivia bem. Quando você vai crescendo, você descobre que tem outras coisas, enfim. É um casal, pai e mãe, mas não tive muita referência de casal dentro de casa, pai e mãe. Os japoneses normalmente têm esse jeito meio frio de lidar com as coisas, então a gente sofreu um pouco com essa rigorosidade japonesa em casa. Nunca apanhei, nada disso, mas mais firme, né? E a mãe é sempre a mãe, né? Então o nome veio disso, né? Então o meu pai queria Leandro, minha mãe queria Rodolfo. Rodolfo pelo padre Rodolfo, né? Então eu sou... meu nome vem de uma bênção concedida a ela. Quase não nasci, então o meu nome Rodolfo vem disso. E como em casa quem manda é a mãe, o nome Rodolfo sobressaiu toda nessa parte interna, essa parte dentro de casa. Tinha um grande problema quando estava na escola, por exemplo, né? Que aí, Leandro, eu atendia Leandro. Rodolfo, então, né? Porém, eu acabei aqui, né? Falei que se eu pudesse dar aquela trocadinha de Rodolfo, Leandro no cartório, eu ainda faria isso, mas assumi o Rodolfo. Então, hoje, Rodolfo para todos, mas ainda meus documentos todos são Leandro, tá? Então, para matar esse assunto. E somos, então, minha mãe, desde muito cedo, trabalhadeira, como toda mulher que vem, né, de Minas e tudo mais. Meu pai, quando eu tinha em torno de 8 anos, foi para o Japão, uma oportunidade que todos tinham na época. E minha mãe, na verdade, foi quem criou, né, os 4 filhos, então eu sou o terceiro dos 4. E a gente sempre realmente via bastante dificuldade ali, ela fazendo de tudo. Minha mãe é cabeleireira, né, era cabeleireira. Foi quem inicialmente iniciou todo o processo da nossa vida depois. E através do processo do cabeleireiro, dela ser cabeleireira, ela conseguiu criar nós 4, né, com muita educação, com muito respeito, uma mãe muito carinhosa, uma família muito carinhosa. Nós, irmãos, temos esse afeto, né? Então a gente é sempre muito junto, a gente está sempre que pode junto, a gente se respeita muito, né? Mas posso dizer que eu tive uma infância realmente feliz, uma infância com uma boa estrutura familiar, né? Muitas vezes não podia ter tudo aquilo que a gente queria, mas o importante é a gente crescer entendendo que isso fazia parte daquele processo, né? Então, até hoje, sou muito grato por ela, pelos meus irmãos, nessa família toda, pelo meu pai, que já é falecido, porque a gente fala que a gente trouxe ele para a nossa família brasileira. Então, depois de uma certa idade, ele começou a se amolecer. Então, assim, coisa que você não podia abraçar seu pai, por exemplo, a gente já conseguia dar um abraço nele, dar um beijo no rosto dele e tudo mais, né? Coisa que a gente não conseguia antes. Então, já tem quase 10 anos que ele é falecido, mas deixou bastante aprendizado, acho que a gente pode hoje repassar, né, para os meus filhos, por exemplo. Eu me vejo em muitos momentos replicando o que ele fazia antes, então eu consigo até ter esse momento de... talvez você, né, Simone, como você também para sua filha hoje, a gente aprende, eu acho, na hora que a gente tem os nossos filhos, que a gente está replicando modelos, né? Então é isso que a gente busca substituir, e eu entendo muitas vezes que eu estou fazendo e tento me corrigir para isso.
Mas, de certo modo, foi uma infância muito feliz, adorava jogar futebol pra rua, quase virei um jogador profissional de futebol, né? Mas, na época, em São José dos Campos, a gente não tinha como fazer deslocamento, que aqui para São Paulo, que é do ladinho, mas na época não tinha. E a vida foi se seguindo, mas uma infância bem feliz, posso dizer. Muito interessante, né? A trajetória de vida de vocês. Vocês já conheciam a história um do outro? Não. Não. É surpresa aqui. Que coisa boa, né? Nós somos amigos, colegas, parceiros desde o momento que entrou a Tóctos. Aí que a gente vai entrar um pouquinho, mas não conhecia antes, então é uma novidade aqui também. Show! Vamos lá. Qual foi a sua primeira experiência empresarial? Pode ser CLT, funcionário público. E o que te motivou a começar a trabalhar? Me motivou a começar a trabalhar porque a minha mãe sempre trabalhou, né? Sempre trabalhou. Fui morar na casa de vó. Sempre quis ajudar. Tanto que eu tenho uma prima que ela tem 10 anos mais nova que eu. E quando a Yara nasceu, eu pedi pra minha tia deixar eu ser babá da Yara. E eu lembro até hoje que eu ganhava R$30 por mês. E eu cuidava assim direitinho da Yara. Aí eu via que R$30 por mês era dinheiro, né? Na época, gente, eu tinha 11 anos. Já era dinheiro R$30 na época, né? Porque o salário mínimo acho que era 130, se eu não me engano. Aí eu pedia pra minha tia deixar eu fazer faxina na casa dela. Daí os R$30 mais o dinheiro da faxina. Aí eu já comecei a me oferecer pra passar roupa pra minha avó, uma vez por semana. Minha avó já me pagava R$30. Daí eu fui gostando de ter essa autonomia de trabalho. Com 16 anos eu fiz curso de manicure. Daí eu já sabia fazer unha, então eu meio que me virava. Fazia a unha do pessoal ali de casa, daí já me pagavam porque eu fiz curso. E com 18 anos eu fiz curso de cabeleireira na Escola do Trabalho, que é uma escola gratuita que tem na minha cidade de Taubaté. Aí eu já comecei a ingressar na área da beleza. Uhum. Teve muitas indas e vindas da área da beleza. Eu saía, trabalhei de caixa de supermercado também com 18 anos, mas sempre ficava pouco tempo em CLT. Aquele horário fixo de estar ali todo dia, cumprindo o horário, não gostava, entendeu? Empreendedorismo para mim sempre gostava de fazer minha agenda e eu sempre gostei da área da beleza, sempre. Tanto que com 16 anos comecei o curso de manicure e sempre gostei dessa área, sempre. Depois que eu comecei a mesmo ingressar na área de cabelo, daí eu comecei a só me aperfeiçoar na área de cabelo, fazendo cursos e mais cursos, as famosas progressivas. Eu já trabalhei em salão convencional, fiz muita progressiva mesmo. Eu tive corte químico no meu cabelo de testar a progressiva em mim. E fui ingressando na área da beleza e até hoje eu tô aí como empreendedora e não existe vida melhor que empreendedorismo, gente. Não, é liberdade ser empreendedora. Liberdade desafiante. Não, com certeza, porque a gente que corre atrás, né? Se dá certo, se dá errado, no final do dia você olha pro espelho e você sabe, a culpa é sua, o sucesso é seu. E o lado bom é que só depende de você. Só depende de você. Exatamente. E você? Como foi pra você essa trajetória? Eu não comecei a trabalhar muito cedo. Minha mãe queria que a gente se formasse, né, na escola, tudo. E ela sempre foi uma mãe muito coruja, que sempre... O alimento tava ali e a roupa tava ali. Então, a gente passou durante realmente essa infância. Eu acredito que comecei realmente a fazer algum curso técnico ali com 16, 17 anos. Não tenho... Eu sou pós-graduado depois já de 30 anos que eu decidi o que eu queria fazer. Mas a minha trajetória começou com a época que chegou o chip no Brasil, né? Com a TIM. Então eu fui propagandista, né? Sei. Da TIM na época. Você já imaginou você vender chip de telefone para um lugar que não funcionava? Foi super desafiador. Eu trabalhava dentro da Pernambucanas, então eu representava a TIM em várias lojas, né?
E ali a gente tinha que vender o produto. Você tendo ideia que a cliente ia chegar na casa dela, ela não ia conseguir ligar o chip dela, ou ia ter que procurar um local para o sinal. Era muito no começo. Então, a gente tinha muito mais reclamação de devolução do que praticamente conseguia evoluir aquilo. Fiquei em torno de 1 ano e meio trabalhando como propagandista. E até recebi uma proposta de trabalhar para a loja do shopping. E isso CLT, né? Foi o meu primeiro e único trabalho CLT. Eu falei, não, shopping eu não quero. Trabalhar sábado e domingo? Não, em que momento que eu vou ter minha vida? Eu sempre gostei muito de contato, pessoas e de ter o meu tempo, de ter o meu domingo. E aquilo no shopping para mim. Então, e todo mundo aceitando e a gerente falando assim, mas você não? Como assim não? Não, eu quero ter minha vida, quero ter meus horários. E as pessoas se batendo para poder estar lá onde eu poderia estar, né? Enfim, eu fiquei em torno de 1 ano e meio, depois disso 6 meses se passaram, aí eu resolvi parar, porque para mim o empreendedorismo vem muito desde muito novo. Minha mãe é muito empreendedora, a gente fala que eu sou tão empreendedor, certo ponto que hoje eu tenho um negócio, mas se eu passo e vejo um ponto alugando, eu já imagino que ali poderia acontecer, por exemplo. Então, a gente tem esse fogo que acende dentro de empreendedorismo, de ter negócios, e não necessariamente voltado, mas ter novas oportunidades em novos locais, vamos dizer assim. Então, o que não tem ali que eu poderia colocar ali? Né? Isso vive passando na minha cabeça, trabalhando com o que eu trabalho hoje. E lá atrás, então, eu falei, bom, o que eu poderia? Vamos buscar alguma outra coisa. Foi onde eu arrumei um serviço de vendedor de uma empresa já de cosmético, em São José dos Campos, e trabalhava nessa região de Taubaté, Tremembé e Pinda. A gente tem que conhecer alguns lugares para aprender realmente aquilo que é bom, aquilo que não é bom. Infelizmente não deu certo nessa empresa, reconhecimentos e tudo mais. E houve uma oportunidade onde meus 2 irmãos já trabalhavam com a minha mãe de cabeleireiro. Então hoje houve essa oportunidade, porque o que acontece? Sempre que você trabalha com uma linha de cosmético, você precisa aprender sobre ela e precisa inclusive aprender a demonstrar esses produtos. Então eu preciso saber fazer um cabelo, eu preciso aplicar num cabelo. Então tinha determinados serviços sem trabalhar no salão que eu já sabia fazer. Que eu falei, bom, a maior parte dos salões nos atendem de terça a quinta-feira. Sexta e sábado você não entra dentro de um espaço de beleza, porque eles não têm tempo para nada, né? Falei, sexta e sábado eu vou fazer um bico no salão. Passaram 2 meses, o que eu recebia sexta e sábado, em 2 finais de semana, pagava todo o meu mês de venda. E eu trabalhava com o meu carro, eu tinha que estar viajando todos os dias, trânsito para ir embora de São José, essa viagem toda. Falei, quer saber? Vou virar cabeleireiro. A partir dali, eu costumo dizer que eu tenho uma... como que chama? Você aprende sozinho ali? Autodidata. Um autodidata em muitas coisas. Eu aprendo muito visualizando, né? Uhum. E um dos meus irmãos, que é o Fábio, inclusive, ele tem as formações internacionais, formações para ser educador, né? E tudo que a gente aprendeu, tudo que eu aprendi era vendo ele, e o que ele fazia, o que ele não fazia, e ali a gente foi colocando. Só que foi bem desafiador também, porque eu era o 4º irmão entrando dentro de um mesmo espaço. Existia uma hierarquia de atendimento, certo? Então, que hora que vai sobrar alguém para mim? Né? É uma hierarquia correta, e tudo bem. Se chegassem 4 clientes novos, eu ia ser o 4º a ser atendido. O que eu pensei? Eu vou fazer o que ninguém faz. Ou eu vou fazer o que menos pessoas fazem. Um tipo de serviço que um dos meus irmãos só fazia, eu fui me especializar naquilo. O que aconteceu? Em vez de eu ser o 4º, começou a pingar para mim em 2º. E dali eu fui me especializando e a gente foi seguindo essa trajetória ali durante... Isso aconteceu em 2002 e esse ano, 2025, foi quando eu encerrei a atividade, né? Totalmente de cabeleireiro. E em conjunto com isso, a gente fala que a gente é empreendedor, então assim, em conjunto com isso eu entendia que aquele não era um espaço para mim, não era um espaço que eu queria estar ali dentro. Eu gosto de estar fora, eu gosto de estar andando, conhecendo lugares, pessoas, então não estava me completando mais, né? Porém, com uma família, hoje eu tenho uma esposa, tenho 2 filhos,
E aquilo era seguro. Apesar de ser autônomo, a gente sabe, né, Simone, que quando a gente cativa os clientes e conquista a fidelidade deles, você praticamente pode contar com aquela cliente. Uhum. Então, apesar de ser um serviço liberal, a gente tem essa recorrência dos nossos clientes que sempre estavam ali. Então, eu conseguia contar com aquele aporte financeiro que elas me traziam, para ter segurança para poder manter minha família. Então, a transição para mim de cabeleireiro e distribuidor teve que acontecer, aí voltou a ser aquilo que era lá atrás. Eu comecei a atender quinta, sexta e sábado como cabeleireiro, e segunda, terça e quarta comecei com a distribuição da Toctus, né? Então, até chegar na Toctus aí, foi sobre isso. Então, carteira assinada mesmo, uma só. Porque eu acho que eu nunca me enxerguei muito. Eu tentei, inclusive, prestar concurso do Banco do Brasil, né? Rapaz, eu não sei nem que categoria que eu fiquei lá embaixo, mas assim, porque acho que já não era, eu já não gostava de estudar muito, para falar bem a verdade, então adoro matemática, mas não gosto de estudar no geral, então não seria para mim aquilo, né? Entendi. Interessante essa trajetória de você ir fazendo transições, não abruptamente, mas você vai devagar, entendendo o que te desperta vontade e o que te dá retorno financeiro, porque no fim das contas, né? Tem a ver com isso, tem a ver com, na verdade tem a ver com o financeiro, tem a ver com alguma qualidade de vida que você quer melhorar. No meio tempo que eu era profissional, fechou uma mercearia do meu lado, eu falei, mãe, vamos assumir. Olha que doideira, eu assumi uma mercearia que estava fechando no bairro. É procurando sempre realmente ter, além do próprio negócio, ter algo que possa aumentar a renda. Acho que isso é ser empreendedor, né? Não colocar os ovos na mesma cesta. Não colocar os ovos, Né? Então, esse é um feeling que você vai adquirindo conforme você já vai tendo um certo know-how das coisas que vão te acontecendo. Normalmente quem começa foca tudo, funila tudo num tiro só e vai. Ou não, que é um erro, né? Ou não. Na verdade eu posso dizer que eu comecei com um pouco nesse erro, porque assim, eu entendia que eu poderia ter várias possibilidades, até no começo mesmo, ser cabeleireiro, mas eu sempre procurei alguma outra coisinha. Eu ia na internet procurar produto para ser representante, eu sempre procurei várias coisas e não dava foco em nenhum. O que começou a acontecer? Era muito disperso tudo. Falei, opa, então no começo eu fiz isso. Mas aí no começo eu entendi que não, tem que ser foco para depois eu tentar espalhar de novo, sabe? Então eu comecei meio que errado já, né? Mas acho que é a ânsia, né? A ânsia de querer, aquilo que a gente falou, depende da gente, dá certo, dá errado, mas deu errado, você aprende com aquilo e muda, que aquilo não é o segmento, e vambora, entendeu? Essa é a ideia. Cabelo pra você, você começou como cabeleireira quando? Quando você olhou e falou, agora eu sou cabeleireira? Então, quando eu fiz o meu curso de cabeleireiro com 18 anos, eu já comecei a meio que trabalhar para as pessoas, né? Sempre trabalhava para alguém, para algum salão. E é isso que o Rodolfo falou. Quando não dava certo, quando não estava feliz ali, fazia uma outra coisa. Fazia um CLT da vida, que também não ficava muito tempo, porque CLT eu acho que é muito preso, né? E sempre nesse foco de trabalhar para os outros. Mas cabelo, assim, quando eu falei assim, eu vou ser mesmo cabeleireira, foi depois da pandemia, porque eu sempre tive um porto seguro atrás de mim. Eu fui casada e o meu ex-marido sempre foi o meu porto seguro atrás de mim. Se não der certo nesse salão, eu tenho meu marido para suprir as necessidades em casa. Não tinha Maria ainda, então eu me aventurava entre um salão e outro, não dava certo em salão, fazia CLT, mas sempre ele atrás de mim, né? Se não der certo, o marido sofre, se não der certo, o marido sofre. Só que para quem me conhece, o meu ex-marido, ele era um adicto, para quem não sabe quem é adicto, ele era um usuário, a gente sempre lutou contra esse vício. Aí veio a pandemia, o salão fechou, para quem não lembra disso, tudo fechou, salão, porque o salão era um aglomerado de pessoas, fecharam o salão. E ele era o meu porto seguro, então fiquei em casa, aí eu já tinha a Maria, que a pandemia veio em 2019, a Maria nasceu em 2015, minha filha.
E ele, para suprir a minha parte, que eu estava parada, ele começou a trabalhar loucamente como em construção civil e à noite como motoboy no iFood. Então ele dormia 4 horas só. E eu falando para ele que não precisava dessa loucura, não, tem que suprir, você não tá trabalhando, o salão tá fechado, tem que dar o conforto para vocês. Nessa de dar conforto e trabalhar muito, ele recaiu, ficou em estado de rua, não quis ajuda. A gente tentou, família tentou, e depois de muitos anos limpos, ele recaiu e escolheu a vida do vício. Então eu voltei a morar com a minha mãe, era fim de pandemia. Tava eu e Maria e minha mãe sendo minha rede de apoio. Aí quando eu foquei, igual o Rodolfo falou, quando você foca, tudo que a gente foca expande. Aí eu já tinha feito a transição capilar, pandemia, meu cabelo já estava natural. Surgiu uma oportunidade de eu trabalhar num salão renomado na minha cidade, que era especialista em cacho. Eu falei, vou lá então fazer o teste, fiz 1000 testes, porque o salão era muito rígido. Eu, com a minha vasta experiência, na época eu tinha 16, 17 anos de experiência de área da beleza, não em cacho, eu vinha de um salão convencional, de históricos de um salão convencional. Aí eu fiz o teste, passei e lá eu falei, essa oportunidade eu vou agarrar, porque agora sou só eu e Deus no sertão, né? Porque não tem mais o Porto Seguro, que se não der certo aqui o marido supre, né? A ponte queimou, literalmente. Né? Então lá surgiu oportunidades de eu fazer cursos, terapias capilares. Conheci uma equipe incrível, inclusive a que comentou aí, a Gata dos Cachos, eu entrei lá, ela era da minha equipe, aprendi muito com ela. Ela me ensinou muita coisa, a Agatha, e fui só me aperfeiçoando. E eu e Maria, e sendo mãe solteira. Só que nesse salão a gente era CLT, e CLT a gente tem um teto, e eu, né? E eu mãe solteira já, porque o meu ex-marido já tinha tomado o rumo dele, que ele tinha escolhido. E eu comecei a trabalhar, eu trabalhava nesse salão e fazia faxina para suprir as minhas necessidades, porque eu tinha que pagar aluguel, eu tinha uma filha de 5 anos para criar. Eu ficava desanimada, porque eu falei, pô, eu tenho 17 anos de profissão e fazendo faxina para suprir as necessidades, enfim. Aí teve um dia que eu também e nesse salão também conheci a Luísa, que hoje trabalha comigo, que ela é meu braço direito, esquerdo, perna e mão, né? E braço e cabeça. Inclusive ela tá aqui. E aconteceu um episódio muito chato nesse salão, que por conta da situação do meu ex-marido, eu sofri discriminação pela dona do salão. Daí, simplesmente, quando aconteceu isso, eu peguei minha mochilinha, sem pensar. Peguei minha mochilinha, subi, peguei minha mochilinha no armário, enfiei a mochila nas costas e falei, eu vou embora e aqui eu não piso mais, né? A Luísa, na época, não estava lá, ela estava suprindo uma folga em São José, liguei pra Luísa chorando. Aconteceu isso. E a última frase que eu lembro, não sei se a Luísa lembra, mas a última frase que eu falei pra ela, eu falei assim, um dia eu vou trabalhar com você. E peguei minha filha, sentei no sofá e caiu a ficha que eu tinha pedido conta e o aluguel para vencer daqui a 10 dias. Eu falei assim, o que eu vou fazer agora? Acabei de pedir conta. Era CLT, mas eu pagava aluguel. Eu tinha uma filha de 6 anos para cuidar. E nessa fase de CLT e fazendo faxina para suprir a necessidade, porque tem lugares que a gente não é valorizado, né? Mesmo nessa área da beleza, tem lugares que a gente não é valorizado. Teve uma vez que a minha filha ficou doente, eu tive que sair pedindo dinheiro para levá-la para o hospital. E já estava me revoltando aquela situação. Eu com 17 anos de profissão,
não ter dinheiro para cuidar de uma criança de 5 anos de idade, sendo que a minha profissão é uma profissão valorizada aqui no Brasil. Daí aconteceu tudo isso, pedi conta, cheguei no sofá, sentei e falei assim, o que eu vou fazer agora? Meu aluguel vence daqui a 10 dias. E veio um insight, assim, de postar no Instagram, assim, eu lembro até hoje, veio um pensamento assim, posta no Instagram que você não faz mais parte daquela equipe. Seus clientes precisam saber, porque senão vão ligar lá, pedir para marcar com você e eles não vão falar que você tá lá. Postei, não faço mais parte da equipe tal. O meu Messenger choveu de mensagem. Aonde você tá, onde você tá, onde você tá, eu quero você, onde você tá. Aí eu vendo aquilo, eu peguei e falei assim, bom, renda eu tenho que arranjar um lugar para atender essa mulherada. Daí eu consegui uma sala lá no centro da minha cidade, uma salinha. E lá nesse salão renomado eu já trabalhava com uma marca que tinha ativos naturais, que era para cabelo cacheado. Mas eu não poderia trabalhar com aquela marca, porque aquela marca quem só trabalhava era credenciada. Eu falei, então eu tenho que ter o mesmo resultado ou um resultado superior para dar para os meus clientes. Comecei a fuçar no Instagram, me aparece a Toctus, que é uma marca que tem até 96% de ativo natural. Eu entro em contato e aonde eu conheço o Rodolfo. E a gente, né, Rodolfo, se conectou desde então. O Rodolfo tá comigo desde a salinha do centro. E eu fiz a primeira compra com o Rodolfo, né, Rodolfo? Sim. Só Deu tudo certo. Aí, acho que deu uns 15 dias, eu falei, Rodolfo, vendi tudo. E vamos que vamos. E o Rodolfo tá aí comigo até hoje. E a partir desse momento, primeiro que a ponte queimou quando meu marido recaiu e me abandonou. Eu falei, não tenho mais aquele negócio, a zona de conforto. Ah, se não der certo nesse emprego, tem alguém me suprindo. Então tinha que dar certo naquele emprego. Só que eu me respeito e quem me conhece me respeita, né? E eu exijo o respeito. Então, a partir do momento que eu fui discriminada, eu falei, não, agora eu tenho que dar um jeito de dar certo isso aqui. Eu tenho alguém que depende de mim e esse alguém tem 5 anos de idade. Então, eu fui com a cara, com a coragem, com tudo. E só foi dando certo, graças a Deus, porque também quando você faz um serviço bem feito com um produto de qualidade, não tem como dar errado. E o Rodolfo é meu parceiro, assim, desde essa época da salinha do centro, pequenininha, e a gente só foi crescendo junto. E tamo aí. E foi aí, nessa parte da minha vida que agora eu sou cabeleireira mesmo. Daí eu tô nesse nicho de cabelo natural. E fui, porque não tem mais como voltar. Eu não sei fazer outra coisa, eu não sei cuidar de mulheres. Caramba, que história, hein? É. Coisas que eu acho interessante é que, primeiro, você discriminar um profissional por causa de um terceiro é um erro grotesco, já começa por aí. Segundo, a importância de você executar um bom serviço, ao ponto de você colocar uma mensagem falando que você não faz parte de um quadro de funcionários e um monte de gente vir atrás de você. Eu tenho clientes de lá até hoje. A gente fala que essa área da beleza, ela traz essa fidelidade, porque não é só o que você sabe fazer com as suas mãos no cabelo da cliente, é aquilo que você conversa com ela, é aquilo que você entende dela, é aquilo que você dá de tratamento para ela. Então, quando as pessoas falam que muitas vezes você deveria valorizar um profissional que fideliza clientes, é verdade, porque esse profissional, se ele se sentir bem no ambiente onde ele está, e ele não quiser sair dali, você vai manter aquele profissional com a sua clientela. Agora, a partir do momento que aquele profissional entender que ele não mais faz parte daquilo, que aquilo não está trazendo valorização para ele, ele pode simplesmente ter um outro espaço e aquelas clientes vão com ele. Elas vão com esse profissional pelo aquilo que ele entrega, né? É óbvio que muitos procuram luxo,
marcas de produto, não, mas a sua grande maioria acompanha, né? Principalmente, eu estou dentro da mesma cidade, né? Tem clientes que te procuram quando você muda de cidade. Uhum. A gente costuma falar na nossa área, como cabeleireiro, posso dizer que eu também tenho, porque assim, é como médico. É como médico lá da mulher, por exemplo, o ginecologista, que acompanha ela praticamente todo o tempo. Cabeleireiros é muito parecido, entendeu? Entendo, semelhante, que quando eu vou cortar meu cabelo, eu também vou num local específico. E olha que homens, hoje ainda, acontecem mais ainda. Por exemplo, eu não sou barbeiro, mas eu tinha clientes masculinos que pagavam mais caro pelo meu corte do que uma barbearia. Sim, eu E eu, tenho clientes e eu homens. falava assim, por quê? Cara, a gente ali é a resenha, que a gente brinca, é a conversa, a gente falar do futebol, é a forma de atendimento, é o horário marcado. Tem os diferenciais. Então, por que eles iriam... Não é por causa de preço ou por causa do espaço. É por causa do profissional. E eu sei Entendi. que o Rodolfo falou de valorizar o profissional. Primeiro que a minha empresa chama Curve-se, porque eu desde sempre priorizo assim não colocar o meu nome lá na fachada, porque eu pretendo ter uma grande equipe e nessa empresa que eu passei eu aprendi muito, agradeço até por ter passado por lá, porque eu aprendi a como não se tratar um profissional, entendeu? Hoje eu faço tudo ao contrário, tanto que a Luísa também era da equipe e eu esperei o momento certo, o dia que ela também saiu, eu fiz a proposta e hoje estamos juntas. Eu falei a frase para ela, né, Luísa? Um dia a gente vai trabalhar junto. Que a gente se conectou desde quando a gente se conheceu. Então, o Curve-se não é a Simone Moreira. O Curve-se é a Simone Moreira, o Curve-se é a Luísa Ferreira, o Curve-se é fulana de tal, o Curve-se é a cicrana de tal. Porque mais pra frente, hoje só sou eu e a Luísa. Pretendo até final do ano ter mais uma. O ano que vem mais uma. Então, é não colocar, não me enaltecer. Ai, a Simone Moreira, lógico que eu tenho o meu mérito, mas a Luísa também tem o dela, a fulana também vai ter o dela. Ter uma equipe, meu sonho é ter um salão, uma equipe que fique, que cresça, que sustente famílias e que cuide cada vez mais dessas mulheres que a gente gosta de cuidar, que são dos cabelos naturais. E é isso, é igual ele falou. Se você não valoriza o profissional, o mercado tá aí. Quantos salões não existe? E de caixa são poucos, entendeu? Então, se eu não trato bem a Luísa, hoje, se ela não é minha parceira, se eu não valorizo o trabalho dela, não que ela não tenha o direito, ela tem que ter tem o direito de ter um salão escrito Luísa Ferreira, by Luísa Ferreira. Mas se eu não valorizo ela, a probabilidade dela, com a experiência que ela tem, e se a minha concorrente, é muito grande. Agora, se eu valorizo, se ela tá ali, se a gente cresce junto, por que ela não pode crescer junto comigo ali? Fazendo a vida dela também dentro do meu espaço. Ela tendo também as auxiliares dela. Então, é primordial você valorizar o funcionário. Certo? Você tem uma empresa saudável, escalável, você consegue abrir outros pontos, você consegue fazer sistema de franquia. E uma outra coisa que eu achei muito interessante, e eu gostaria de até um bate-bola aqui, que é, você atende público da classe B até a classe D, Sim. certo? E isso reflete nos produtos em si que são distribuídos? Como que funciona isso? Ou independente de classe, o produto é o mesmo? É o mesmo. O que acontece? Hoje, desculpa, Não, quer... é que o meu público é de B, C e D. Mas depois eu vou explicar o porquê. Perfeito. Mas a Toxo, eu não sei, não conheço os clientes do Rodolfo, mas acredito que ele tenha clientes de A a mais e usam os mesmos produtos que eu uso. Vamos deixar uma coisa clara em relação a Toctus, que é o seguinte, não sou eu que escolho aonde vai estar. O profissional que aceita a Toctus, ele pode estar onde ele estiver. Então, hoje eu atendo salões AA e atendo salões D. Não faço descrição nenhuma
quem quer trabalhar com a Tóctos tem que entender o que é a Tóctos. Se você perguntar para ela como ela me achou, você não vai ver o Rodolfo aqui na minha região batendo de porta em porta em todos os salões. Não é o meu modelo de trabalho. Para conhecer a Tóctos hoje na região, a profissional precisa entender que ela precisa de algo diferente que a Tóctos possa entregar. E de que forma? Muitas vezes hoje nas redes, muitas vezes no que a gente entrega, nos cursos que a gente entrega. Então ela tem que entender que ela precisa me escutar. Eu aprendi a me valorizar, tá, Marcelo, para falar a verdade para você, no seguinte, eu fui profissional e eu fui representante antes de ser profissional. E na época que eu fui representante antes de ser profissional, a gente chamava muita portada na cara. E eu não entendia por quê. Eu virei cabeleireiro. Eu não bati porta na cara de ninguém, mas eu entendi muitas vezes quantas linhas tem e em quantos momentos inoportunos esse profissional, esse representante quer falar com você. Então isso te torna chato, de certa forma. O que te faz ser colocado na mesma bacia de todos. Quando eu decidi que eu entraria com Tóctos, vou pegar o gancho já. 23 de outubro de 2020. A pandemia entrou em 20? 19 e 20. 20 de outubro de 19 eu peguei a Tóctos. Em 20 fechou tudo. Só que olha só, o que eu já entendi? Eu já estava pensando que eu queria parar de ser profissional cabeleireiro, por quê? Eu queria meus sábados. Eu queria meus sábados de volta. Entendeu? E o sábado simplesmente... Nossa, mas então o que você ia fazer? Nada. Eu quero acordar e, se for o caso, não fazer nada. Então eu precisava escalonar isso para que essa empresa, essa minha distribuidora, me desse o retorno financeiro seguro que eu tinha como profissional. Então eu fui migrando. E a Tóctos, como surgiu, né? Na região, eu e mais 2 salões éramos os únicos que utilizavam, conheciam a marca. E eu só conhecia a marca através de um dos meus irmãos que foi procurar. E dali surgiu. Ele virou muito amigo desse distribuidor de Campinas, que ofereceu pra gente essa distribuição na região. Ofereceu pra nós dois, ofereceu pra ele, na verdade. E eu, meu espírito empreendedor, falava assim, vai cara, pega a linha. Mas eu tinha que entender o que era a linha. Eu tinha que entender como ela funcionava, isso aquilo fazia sentido. E eu falava, mas pegar a linha, como que eu vou fazer investimento? Vou ter que sair pra rua de novo, vou ter que fazer porta a porta. Não vou conseguir fazer isso. Não era uma coisa que eu queria, não queria bater porta na cara de novo, porque você é meio ignorado, entendeu? Pra ser bem sincero, lá atrás você é meio ignorado. Então, até hoje, eu falo com os profissionais que me abrem as portas, eu falo assim, obrigado por 10 minutos de atenção. Que às vezes você só quer simplesmente deixar um catálogo e falar, tá aqui à disposição, se você precisar, a gente marca. Em vez de você entrar e já tomar uma portada ou o cara virado, entendeu? Então, e a gente não aceitou naquele momento. Passaram-se 2 meses, aquilo ficou, sabe, igual você comentou com a gente aqui em off no começo, que aquilo ficou no coração. Eu falava, isso pode dar certo, é uma empresa, não tem ninguém na região, é um tipo de produto diferente. Porque hoje, Marcelo, a concorrência é muito grande das grandes marcas. Hoje, você deve ter já escutado falar, por exemplo, de L'Oréal, né, Bella. Então, assim, se eu for pegar uma linha hoje para concorrer com elas, eu vou correr apenas em salões realmente B, C, D. Vai ter um limite. Não é isso. Então surgiu a ideia da Tóctos. A Tóctos é uma empresa mineira, brasileira, que me traz na história dela a história de eu planto, uma comunidade planta, uma comunidade colhe e ela entrega para a fábrica. E a fábrica tem já esse acordo com essa comunidade, ou seja, vai gerando sustentabilidade. E ativos naturais, ativos naturados aqui da nossa terra. Então, alguns itens importados por falta de matéria-prima, mas enfim, a sua maior parte é ali, trazida dali. Produtos naturais, produtos que entregam com menos agressão possível. É um produto que ele é 100% liberado no sentido dos seus ativos, que são corrosivos ou que são, né,
Então eu entendi que a empresa tinha algo de diferente e como ela entregaria diferente. Olha que isso foi antes da pandemia. Passou-se a pandemia, eu fui caminhando e como eu captava meus clientes? De que forma? Estava tudo fechado. Minha ideia foi, então eu vou trazê-los até mim. Na época que fechou tudo, voltou a abrir, a gente trouxe cursos para dentro de um hotel e eu fui trazendo pessoas para dentro. Foi a forma que eu achei mais fácil de, em vez de eu bater porta a porta, eu trago as pessoas até aqui e apresento o meu produto para eles aqui. Então a gente começou uma certa disseminação. Quando chegou o Covid, qual que era a maior história que acontecia? Quem tinha Covid, infelizmente, muitos faleceram, mas quem sobreviveu reclamou de Queda de cabelo. Muita queda de cabelo. Além de tudo que houve, a queda de cabelo era enorme. Enorme. E a Toctus, com uma linha específica, era a única no mercado ali, que com uma linha específica, básica, qualquer profissional poderia utilizar, ela reduzia a queda de cabelo. Ela tirava a inflamação desse couro cabeludo, ela melhorava essa queda de cabelo praticamente dentro de 3, 4 aplicações. Foi onde cresceu o gancho da Toctus. Foi onde a gente começou com um produto diferenciado no mercado. Somos gigante? Não, cara. Tem muita coisa para acontecer ainda. Passou 21, passou 22, passou 23, 24, chegou 25. Falei, agora dá. Minhas clientes de cabelo queriam me matar, porque cada vez menos eu fui fazendo eu trabalhava 3 vezes por semana, depois eu mudei para 2 vezes por semana, depois 1 por semana, isso ano a ano. Tipo um desmame, né? Devagarzinho. Desmame. No último ano eu trabalhava 2 vezes por mês. Então assim, era uma sexta e um sábado. Eu falava, amém, Senhor Jesus, eu já tenho 3 sábados no mês. Eu tenho 2 filhos, um de 15 anos e um de 9, né? Vai fazer 15. Então assim, toda vez que era sábado, tem que ir para casa da avó. Se a avó não tava, porque minha esposa também trabalha no salão comigo. Era uma correria. Então, a gente tem uma bênção de ter uma pessoa em casa que ajuda a gente muito. Mas eu falava assim, bom, agora já deu. Agora dá pra parar. Então é aquele negócio, né? De você ter um porto seguro, que eu fui desmamando, ele foi diminuindo e aqui foi aumentando. Então saiu aqui e foi aumentando. Aumentou a minha cartela de clientes, aumentou as clientes que acreditam na Toctus, né? É o que a gente fala. E eu devo muito a muitas clientes, por exemplo, como a Simone, por exemplo, né? Que quando ela me achou via Instagram, ela entendeu o que era a Toctus, ela entendeu o que era essa outra empresa que existia ali. Eu falo que hoje eu tenho cerca de 8, 9 clientes, todas que foram ex-funcionárias do local onde ela trabalhou. Algumas por indicação dela, outras por indicação de uma outra profissional que também trabalhou no mesmo espaço, porque a linha também, em uma das suas ramificações, ela é muito focada para os produtos de curvatura. E muito focada. E eles tentam cuidar muito para que isso aconteça, com a melhor parte de produtos possíveis, né? E trazendo também a ideia desse outro local, que era um tipo de produto mais naturalista. Entendi. É legal porque brasileiro, empresa brasileira, então a gente vegana, fomenta, né, o nosso mercado aqui, vegana e orgânica e liberada. Então, e quando a gente fala vegano, a gente levanta um pouco essa bandeira do vegano, mas hoje você fala assim, mas você é vegano? Não sou. Você é, Simone, vegano? Não. Você é, Marcelo, vegano? Não. Então, se eu for contar quantas pessoas, clientes, se importam com o selo vegano, mas o selo vegano não tem a ver só com quem não come carne ou tal. É todo o processo de sustentabilidade que tem, o tratamento da água, né? É a forma como os produtos, é como eles são testados, por exemplo, né? Então, não é só sobre o ser vegano na alimentação. É o cuidado que a gente tem, a consciência social que existe, né? E a ideia de tentar trazer realmente tudo que tem de bom no Brasil para dentro do nosso trabalho, o branding da marca em cima disso, né? Exatamente. Qual foi o seu motivo decisivo que fez você fechar com o Rodolfo e com a Toctus? Porque como eu já trabalhava com aqueles produtos que eram naturalistas, como eu disse, eu queria procurar um produto que fosse igual ou melhor que os produtos que eu trabalhava. E cabelos naturais, né, cabelo sem química, para tudo nessa vida, o nosso organismo, o que acontece? Tudo que é natural, o nosso corpo absorve melhor, né?
tudo que é natural é absorvido melhor pelo nosso corpo. E tudo que é muito sintético, chega uma hora que o nosso corpo começa a expulsar. Isso é para tudo, para tudo. Então, se você começa a usar produtos muito sintéticos, que tem uma porcentagem de ativo muito baixa, chega uma hora que, aconteceu, muitas pessoas vão se identificar e falam assim, meu cabelo acostumou, vai lá e troca. Tem uma pilha de produto no banheiro. Esse é disso, isso é daquilo. Então, tudo que é natural, o nosso corpo absorve. Como eu já trabalhava no outro salão com produtos naturalistas, eu procurei por produtos naturalistas e apareceu a Tóctus. E a Tóctus, ela tem até 96% de ativo natural. Então, é muito bom esse produto. Porque, cara, eu falo assim, eu usava um produto que tinha ativo natural, mas não era tão alto assim. Então, eu entrei em contato pelo Instagram com o Rodolfo. Daí eu expliquei pra ele, olha, eu trabalho com cacho, é isso, isso e isso. Daí ele falou, olha, linha de cacho eu tenho essas. Cara, quando eu usei a Tóctus, não tem. Ela é minha maior propagandista. Eu falo, gente, não tem resultado melhor. Porque você colocar no cabelo de uma cliente que já vem de um histórico de anos de química, muitos cabelos já nascem poroso, já nascem danificado, e colocar um produto que tem até 96% de ativo natural, o cabelo responde de um jeito. E para você ter noção que tudo que é natural supre, a Tóctus, 96% de ativo natural, ela supre a necessidade do seu fio. Porque como eu trabalho com cabelo com curvatura, quanto mais fechada a curvatura, tipo cacheadas e crespos, os ondulados nem tanto, mas quanto mais crespo, mais ressecado o cabelo é. Então é um cabelo que precisa de óleo, de gordura, de lipídios. E a Tóctus, ela é rica em manteigas e óleos vegetais. Então, quando eu coloco um Tóctus num cabelo crespo, que está extremamente ressecado, cara, aquele cabelo se transforma num jeito que, às vezes, quando eu vai lá fornecer produto, eu falo, eu usei, o cabelo tava assim, o cabelo ficou... Porque é o resultado que me dá por ter uma concentração de ativo muito alta. E as minhas clientes, quando levam a linha Home Care, que por ser natural se usa pouquíssimo e rende muito, ela não troca. Já elimina da prateleira aquele bando de produto sintético que não estava tratando do fio, que a Tóctus, por ser 96% de ativo natural, ela é um produto fitoterápico também, terapêutico. Ela trata e embeleza. Então é um combo só. Então a cliente leva a linha Home Care. Tem cliente que tá comigo desde quando eu comecei a usar Tóctus. Faz o quê? Uns 3 anos que a gente tá junto já, né? Foi em 2020. Foi quando você foi pra lá, passar a linha. Não sei que dano 2 anos foi. e pouco já. Que a gente tá junto. Eu tenho cliente que usa Tóctus há 2 anos e pouco e não troca. Simone, acabou o shampoo, vai lá e pega a Tóctus. Simone, acabou a máscara, vai lá e pega a Tóctus. Porque não tem essa do cabelo acostumar. Porque ela pode enjoar um pouquinho do cheiro. Daí ela pega uma outra. Pega uma outra linha. E a Tóctus, por ter muito óleo essencial, os cheiros são maravilhosos. Então, sempre que tem novidade, dá um olhinho, né? Então, assim, elas não trocam por quê? Tá tratando, tá suprindo a necessidade. Então, acabou aquele negócio de meu cabelo acostumar. Ela tá com o cabelo tratado. E outra, as clientes falam, meu cabelo é outro depois que eu comecei a usar a linha que você vende. E é outro mesmo. Eu assino embaixo a Tóctus, porque não tem. Eu não conheço no mercado uma linha que trata um cabelo com curvatura natural, não precisa ser especificamente com curvatura, porque eu tenho clientes progressivadas que vão fazer progressivo em outro tamanho, depois, outro salão, depois vem recuperar o cabelo comigo, né? Com a Tóctus. Que recupera o cabelo, recupera, que é natural. Tudo que é natural, o corpo responde melhor. É o que a gente fala, não é uma linha específica para curvaturas, né? Eu acho que a Tóctus, a empresa, né? Ela entendeu o time da época dos produtos cacheados, ela entrou num momento certo, isso já tem pelo menos uns 2 anos, né? 3 anos quase, quando ela lançou uma das primeiras linhas, relançou, que a gente sempre está no processo de mudanças, e eu acho que ela acertou o time na época, sabe? Porque ter a qualidade realmente que a gente tem de produtos voltados para curvatura em específico,
produtos para tratamentos, por exemplo, de couro cabeludo, porque a gente é muito forte na área de terapia capilar. E falar que a gente também tem linhas que concorrem com as grandes marcas. Sim. E como que a gente entrega? A gente entrega custo-benefício. Essa é a bem da verdade. O que acontece? Quem dá abertura para conhecer, e tá tudo bem, tá? Não gostei do seu produto, tá tudo bem. Faz parte, você tem preferência, você tem gosto, você tem resultados por outros, e tá tudo bem, né? Aí o pessoal fala assim, tá pagando quanto pra Simone, né? Olha, a única parceria sempre foi de muito, o que eu costumo fazer com todas as minhas parceiras de negócio. Pode comentar, a Agatha, que também comentou, é super parceira minha de negócio, me levou para dentro de um espaço de Taubaté também, voltado aos produtos também de curvatura, que ela também é. Mas assim, todos os meus clientes hoje na região, aqui no Vale que a gente atende, eles entendem qual que é o benefício que a Toctus pode levar. Isso para mim é mais importante. Porque a Toctus, ela não está na internet. A Toctus não tem loja. Você não encontra a Toctus. Quem quiser comprar Toctus em Taubaté e São José dos Campos, exclusivamente sou só eu. Então ela não vai achar em outro lugar. E a parceria que eu tenho com elas, talvez já tenha te mandado cliente, não sei. Mas enfim, algum cliente, por exemplo, como chama a sua esposa? Hillary quer dar um produto para cabelos cacheados, ela me acha no Instagram. Fala, Rodolfo, preciso de um produto para cabelo cacheado. Hillary, tudo bem? Boa tarde, como vai você? Tudo bem? Você é profissional ou você está buscando um produto para uso doméstico? Busco para uso doméstico. Me desculpa, infelizmente, Hillary, a gente não atende o público varejo, o público final. Nós só atendemos profissionais. Ah, Rodolfo, mas por quê? Tão difícil comprar Toctus? Não, não é difícil comprar Toctus. Na onde você mora? Vou te passar 3, 4 parceiros que estão pertinho de você, é só procurar. Mas por que você não vende direto comigo? Porque você precisa de orientação para usar Toctus. Certo? E eu acho isso muito interessante, Sim. muito importante. Tanto Você não empurra o produto, você orienta a pessoa. Não, inclusive, aos meus clientes, por exemplo, eu não oriento que eles comprem de tudo da marca, eu falo que você precisa. É venda consciente, eu acho que isso tem a ver com venda consciente, até porque a minha formação depois de superior é formada em gestão financeira. Eu adoro finanças, eu adoro matemática e inclusive um pouco antes da pandemia eu dei alguns cursos de precificação para salões. Eu tenho esse curso, vamos dizer assim, que eu faço o quê? Eu conheço o salão e eu conheço o financeiro. Então eu entendo que estoque parado é dinheiro parado. Compras erradas é dinheiro jogado fora. Então eu faço ainda uma venda consciente. Se eu tenho 2 produtos que servem para a mesma coisa, eu falo assim, Simone, todos 2. Ela sabe disso. Esse aqui, você vai fazer com isso aqui, que vai fazer com isso aqui. 3 linhas diferentes da Toctus. Pode misturar eles que vai dar certo. Precisaria fazer ela comprar os kits de todos? Como vendedor poderia, né? Para mim é melhor, não é? Bater meta. Mas é venda consciente. Eu acho que é assim, eu falo que eu faço amigos, eu faço parceiro de negócio. Não, e faz total sentido, porque pensa só, se o seu objetivo fosse só empurrar produto para cima dela, ela compra, ok, você bate meta ali, lindo, maravilhoso. Só que aí ela vai ter um prejuízo na empresa dela porque ela não vai saber utilizar ou talvez aquele produto não vai usar tudo, não vai usar tudo, vai ficar ali. Se ela não cresce com a empresa dela, a chance dela voltar a comprar com você cai. E agora, se ela cresce com essa venda consciente, ela compra mais. Tanto que a Toctus, ela tem 2 linhas que é para curvatura, né? Que é a natural e a pura. E eu já trabalho com a Toctus com linhas além da de curvatura, sem ser de curvatura também. Porque por ela ser natural, ela, mesmo a linha não sendo para curvatura, ela também trata os cabelos com curvatura. Então, às vezes, tem semana que eu mando assim, um dia antes dele vir me fornecer, ele fala, tá precisando de quê? Eu mando pra ele que eu tô precisando, falo, Rodolfo, mas eu também tô sentindo falta disso, outro. Ah, então eu vou levar isso pra você, você junta com isso que você já tem, vai dar bom. Então, ele também me orienta que mesmo a linha não sendo específica de curvatura, tem produtos da Toctus que eu juntando com aquilo na mágica ali, na alquimia da terapia capilar, vai suprir as minhas necessidades. Entendeu? Tanto que eu só trabalho com Toctus e eu não tenho um estoque imenso de produto.
eu tenho os produtos ali que, fazendo uma alquimia, eu vou chegar no resultado que eu quero. E eu vendo produtos, minha home care, de curvatura e sem ser de curvatura também, porque eu sei que vai suprir as necessidades dos meus clientes. Muito bom. Agora pegando aquele gancho lá atrás, do porquê que você atende público B para baixo? Porque as minhas clientes são clientes que têm curvaturas no cabelo. O que é curvatura? São toda mulher, todo ser que tem o cabelo ondulado, cacheado ou crespo. Mas a minha gama de clientes, a maioria das minhas clientes são clientes cacheadas e a grande porcentagem são clientes crespas. No Brasil, quem tem cabelo crespo são as pessoas negras, as mulheres pretas. No Brasil, as mulheres, nós, né, que eu também sou parda, não sou retinta, mas sou preta, as mulheres pretas, elas não têm um poder aquisitivo muito alto, porque infelizmente, ainda no Brasil, nós somos a maioria, somos 56% da população se declaram pretas e pardas, mas o PIB está na mão da minoria, que são os 44%, que são os brancos. Então, ainda essa população é muito discriminada em relação a emprego, só consegue emprego que ganham pouco, entendeu? Para uma pessoa preta chegar aqui, classe A, ela tem que ir 10 vezes mais que um branco. Então, como que eu vou incentivar uma mulher preta a usar o cabelo dela natural e colocar meu preço aqui no ar, se ela ganhar um salário mínimo e cuida de 3 crianças? Não tem, não bate, a conta não fecha. Então, eu falei, eu cuido de mulheres pretas de classe B e C. Então, eu quero um produto bom que supra a necessidade dela, mas também eu quero colocar no meu espaço um preço acessível para ela. Porque não adianta eu querer cuidar dela e colocar um corte de cabelo a R$450. Ela não vai conseguir. Se ela não conseguir cuidar do cabelo dela natural, o que ela vai fazer? Ela vai alisar. E eu não quero que ela alise, eu quero que ela assuma a identidade dela. Então, é por isso que eu só atendo B e C. E eu prometi para mim mesmo que o Curve-se vai acolher sempre essas mulheres, independente do status, do nível que eu esteja, vai acolher sempre. O meu público sempre vai ser voltado para a classe B e C, e D e E. Enfim, sempre vai ser voltado para a minoria do poder aquisitivo, digamos assim, porque não somos a minoria, né? Mas infelizmente na relação de poder aquisitivo ainda somos. Então vai ser voltado para essa classe. Então foi por isso, porque é entender o nicho. Empreendedorismo é isso, é entender o nicho que você está. Se eu cuido de mulheres cabelo natural, elas são cacheadas e crespas. Cacheadas e crespas são pardas e negras. Pardas e negras no Brasil não tem um poder aquisitivo alto. Então eu tenho que manter o meu salão para atender e suprir as necessidades delas. Entendi. Nessa linha de raciocínio, é legal porque você consegue não cobrar um preço absurdo, usar um produto bom, brasileiro, com vários benefícios. E case de sucesso é que você também começou na salinha pequena, começou e continuou utilizando o produto. Hoje em dia, como é que está o seu salão? Então, eu comecei numa salinha pequena, foi onde eu conheci a Tópicos, o Rodolfo. Aí tem uma fase da nossa vida de empreendedor, não sei se aconteceu isso com o Rodolfo, que a gente começa a crescer e começa a se sentir, né? Daí, da salinha pequena, eu fui pro melhor bairro da minha cidade, que é o bairro dos Jardins das Nações, que é o bairro mais caro que tem, porque eu comecei a crescer. Só que qual que é o meu nicho? B e C. Então, quando eu fui para o Jardim das Nações, as minhas clientes não se sentiram
a vontade de frequentar um lugar a mais, enfim. Só que mesmo eu mantendo o valor, quando entravam em contato comigo, porque lá em Taubaté o metro quadrado desse bairro é muito caro, quando entravam em contato comigo, aonde que é seu salão, Jardim das Nações? Ah, tá bom, obrigado. O que entra na mente da cliente? É caro? Simone tá no Jardim das Nações, é caro? Eu não vou lá. Então eu comecei a entender que eu, estando no Jardim das Nações, eu não representava o meu público B e C. O que eu fiz? Eu consegui um ponto num bairro bom, porém é um bairro que a grande maioria é o meu público está lá, meu público está B e C. Então o meu salão hoje em dia é maior, tem sala de lavatório e tratamento, coisa que lá no Jardim das Nações era um negocinho. Hoje em dia ele é maior, eu consigo manter o meu preço, o meu valor, porque diminuiu os custos, porque o metro quadrado também é mais barato e triplicou. Porque quando elas entram em contato e falam, onde você está? Hoje em dia eu estou no bairro da Gurilândia. Eu atendo no bairro da Gurilândia. Elas não perguntam preço. Ah, marca um horário para mim, por quê? Tá na mente da pessoa que se ela tá num bairro mais acessível, o preço é mais acessível. Por mais que não tenha mudado, mas questão do empreendedorismo é você entender o seu nicho, a sua cliente, o seu público e se adaptar a eles, entendeu? Faz sentido. A pessoa já tem os estereótipos dela cravado. Elas têm um choque principalmente pessoas novas, tem um choque de realidade, porque a pessoa acha que um lugar barato é um lugar simplório. E quando ela chega lá, ela Sim. se sente em um outro local, classe B, classe A. Sim, porque apesar de eu atender o público B, C, D, enfim, ainda eu procuro que o meu espaço seja aconchegante, tenha representatividade, tanto que hoje em dia na minha parede tem quadros de mulheres negras, mulheres pretas, tem a representatividade, é acolhedor, porque é assim, é o seguinte, se você vai num salão lá em Taubaté, né, nessa área de Jardim das Nações, por mais que eu esteja, por mais que eu seja especialista em cacho, mas uma mulher preta sentar aqui, da Mais Brasil, falando que o racismo estrutural tá na veia do brasileiro. Uma mulher preta senta aqui nessa cadeira com um black desse tamanho, e nessa cadeira tá sentada uma branca loira lisa, fazendo progressiva, você acha que a mulher preta vai se sentir bem? Ela fazendo um black aqui maravilhoso e uma branca loira lisa aqui, alisando o cabelo, e em volta dela, cheio de brancas e loiras, ela não tem acolhimento ela não tem acolhimento ali, ela não tem representatividade. Entendi. ali. Ela não se sente pertencente àquele espaço. Aquele espaço. Tá. Entendi. Entendeu? Lá no meu salão, não. Lá no meu salão, se ela senta aqui do lado dela tem outra preta fazendo cabelo. No salão todo tem representatividade. Eu uso dread, né? Que é mais coisa que isso. A luz é cacheada. Então, eu quero acolher essas mulheres. Aqui é o seu lugar. Entendeu? Independente, não é porque ela tá pagando com preço acessível que vai chegar lá e o salão tá caindo aos pedaços, malemar. Não, lá é um ambiente acolhedor para elas. Todos estão convidados a conhecer o meu espaço Curve-se, que está no Salão da Gurilândia. Tem cafezinho, tem uma sala de lavatório, tem um ambiente amplo, tem recepção. Elas merecem também. Só que elas merecem com o preço que elas também podem pagar. Entendeu? Perfeito, entendi. Então temos a prova real de que os produtos são bons, funcionam, as pessoas que frequentam elas se sentem realizadas pelo procedimento. Tanto que a qualidade do meu serviço é a mesma de um classe A, eu uso o Tóctos e os clientes do Rodolfo são classe A. Entendeu?
E é o Não só a classe A, também temos também clientes. tem. E o público dela, sendo público, inclusive às vezes um D, também utiliza tóxicos. Então, assim, o que a gente tenta mostrar ou entender em relação a tóxicos é que, assim, primeiro você tem que querer, como eu falo desde o começo, eu bato muito, você tem que querer saber como funciona a tóxicos e qual é o direcionamento que ela dá. Uhum. Tá? Hoje, a gente fala de muitas portas, às vezes fechadas ainda, por quê? É realmente status. Quem busca status não vai ter tóxicos. Não ainda. Até essa marca, pum, explodir. Já aconteceu, inclusive. Entendeu? Deus não entrar porque não sabia quem era. Tá tudo bem. Sabe? Tô super bem com isso. Não tem problema nenhum com isso. Porque quem experimenta alguma das linhas, algo do tipo, alguma coisa ela vai gostar. Só que muitos têm medo de experimentar e gostar. E aí, como eu vou representar isso? Certo? Como eu vou falar para o meu cliente que eu estou usando um determinado produto que não tem etiqueta? Tá tudo bem. Estamos aqui para quem quiser conhecer a Tóctos e levar isso para frente, continuar com o projeto, que o projeto realmente é esse de ir devagarinho. Eu falo que assim, a gente foi plantando sementinhas, o meu grande objetivo é ter poucos ótimos clientes que realmente estão ali comigo, parceiros. Prefiro ter clientes mensais comigo do que clientes anuais, semestrais. Nossa ideia é manter sempre essa parceria mais forte, junto com o profissional, trazer ele para treinamento, colocar a gente à disposição dentro do espaço dele para treinamentos, é o que a gente costuma fazer, para que tenha uma boa performance relacionada aos produtos, à utilização dos produtos. Né? Dentro da Tóctos, você consegue fazer um plano de carreira? Você crescendo junto com a empresa, qual é o sentimento que você tem? Junto com a empresa, como assim? Não entendi sua pergunta. Eu com a Tóctos? Vamos lá. A Tóctos está crescendo, certo? Sim, e você sim. faz parte disso, porque Sim. você revende os produtos dela. Sim. Ela cresce e você cresce. Como que você se sente nesse cenário? Não, na verdade a gente cresce, o plano de carreira é assim, eu não trabalho diretamente para Tóctos e eu não sou exclusivo Tóctos. Hoje se eu quisesse ter 4, 5 linhas, eu poderia ter 4, 5 linhas. Eu entendi e acreditei que a Tóctos para mim é o que eu preciso ter, inclusive a linha não sendo completa em alguns tipos de itens que outras têm, mas está tudo bem, então eu acreditei na Tóctos. A Tóctos está me ajudando porque ela está crescendo. Mas de que forma ela está me ajudando? Com o status. Hoje, Marcela, há 2 anos atrás, eu tava ali minerando para captar 1, 2 clientes. Hoje, meu Instagram vem por mês, 5, 6, 7, quero conhecer a linha. Ou seja, olha a mudança que isso já teve. É um pouco do que eu faço? É óbvio que é um pouco do que eu faço da região, mas muito se dá pelo crescimento no geral. A Tóctos crescendo no geral, global. Então, para mim, o melhor plano de carreira realmente é esse, que a gente fala que vira um guarda-chuva, que ela abre lá em cima e vai caindo pra gente aqui. Então, sim, o plano de carreira para mim realmente é esse, é cada vez mais a minha distribuidora ficar maior, mais clientes, eu poder aumentar a minha equipe, que hoje eu trabalho, na verdade, hoje eu trabalho sozinho com o processo, mas eu fazer crescer a minha equipe abaixo de mim, através disso. Então, assim, o nosso crescimento ele vai acontecendo realmente e veio, tá? Não adianta a gente falar que não. Durante a pandemia, se eu for falar que eu trabalhei muito durante a pandemia, você não tem ideia. Principalmente depois que descobriram sobre a linha que eu comentei, nossa linha terreno. Então, o crescimento ele veio de lá para cá, 30, 40, 50% ao ano. É muita coisa pro nosso comércio. Pra nossa área da beleza que realmente cresce muito. E todo mês tem lançamento diferente de produto diferente, de marcas diferentes. Mas a gente está seguindo firme com a nossa ideia e com o nosso projeto. Né? Então, uma das coisas que você falou que reforça ainda mais a parte da Tóctos ser bom é que você não é exclusivo dela. Você poderia ter outras linhas para você revender no caso. Sim, né? sim. Porque às vezes a pessoa pode estar assistindo ou ouvindo e pensar, ele está falando bem porque... a exclusividade dele, eu tenho que fazer isso. Obrigatório. E não, você se colocando nessa forma de
eu escolhi porque vai com os meus princípios, não sou exclusivo, poderia ter, mas eu aposto na empresa. Reforça muito isso. Sabe aquilo que você... Você venderia alguma coisa que você não compraria? Não, Sobre isso. faz todo sentido. Por que a ideia de entender tópicos é assim, qual é o benefício que ela traz? E tanto que eu falo com todos os meus clientes, eu sou sincero com todo mundo que eu falo, gente, tem alguns itens da minha linha que eu não divulgo. Por que eu não divulgo? Porque eu acho que tem algumas coisas que são mais fáceis no mercado, então eu não divulgo, ela tá quietinha. Se alguém pergunta, eu falo que eu tenho, mas... Ou seja, a ideia de... Porque depois que você vira distribuidor, o Instagram também ferve de novas empresas querendo que você distribua a linha deles. Faz parte. Fala, não, muito obrigado, estou satisfeito com o que eu tenho hoje. Mas por quê? Por causa da ideia. Se alguma das coisas que pode acontecer e essa ideia mudar, eu simplesmente, de repente, posso escolher uma outra linha para poder fazer isso. E aí, olha que legal. Eu faço clientes, mas eu faço amigos. Falo, Simone, tem uma outra linha, tem a mesma ideia, ela vai experimentar. Sim. E aí, se tiver a mesma ideia, mas eu não tenho mais toques, aí entra a parceria, entra como eu atendo, entendeu? Eu falo assim, gente, ninguém é obrigado a comprar comigo, mas eu sou gente boa, entendeu? A gente conversa, dou ideia, Ele é legalzinho. entendeu? Sou legalzinho, Legalzinho, sou legalzinho, entendeu? Então, aí você pode decidir. Então, na hora que você precisa de um socorro, você pode olhar no WhatsApp, que eu respondo 11 horas da noite, eu respondo meia-noite. Responde. Entendeu? Então, assim, você nunca fica... Então, tem... Porque quando a gente... Isso eu lembro da época que que eu era cabeleireiro. Então, quando você tenta um relacionamento com um fornecedor, pô, ele tem que estar disposto ali a te ajudar. Porque se você chamou ele, dependendo da conversa, você chamou ele, você tá precisando de uma ajuda meio rápido. Fala, gente, se eu não responder rápido, me liga. Mas eu costumo sempre estar olhando mensagem, respondendo. Minha esposa fica brava, mas não é hora mais comercial. Não, pera aí que isso aqui é importante. Né? Então, é assim, e principalmente pedido, né? Pro dia seguinte, às vezes eu recebo pedido meia-noite pra eu trazer pra Às vezes ele quarta-feira. recebe pedido meu no dia. No dia. Eu tô saindo de lá, no dia. Às vezes vai chegar, desculpa a hora, 5 horas da manhã lá tem um pedido lá. Rodolfo, desculpa a hora, porque ontem era pra eu ter mandado o pedido pra você, você vai vir hoje, eu não pedi. Aí ele responde, ok, Simone, vou entrar aqui. Deu hora, você vai, você não tem vida, não? 5 horas da manhã a gente tem a nossa parte esportiva, entendeu? Então tá lá, tamo firme, a gente acorda cedo, entendeu? Tem que fazer tudo antes do Eu expediente. mandei na intenção dele não responder. Tipo, ele vai acordar, antes de fazer as coisas dele, de vir pra cá, ele vai ver e vai trazer meu produto. Responde na hora. Não tem vida, não? Então, quando a gente muda essa relação de ter, é porque eu escolhi ter ela como exclusividade, entendeu? Até porque eu acho que a gente aprende foco. Uhum. Se eu for ter mais 3 linhas, do que isso vai me adiantar, certo? Eu vou ter que me dividir em 3. E eu só trabalho. Hoje eu já trabalho sozinho. Hoje eu entrego, hoje eu vendo, hoje eu recebo, hoje eu... Entendeu? Então, por isso a ideia de escolher uma boa linha que me até o momento me entrega tudo aquilo que eu tenho como benefício. Então eu tenho que entender, bom, isso aqui eu compraria, então eu consigo vender. Perfeito. Você falou que você vai aumentar sua equipe, certo? Quando você for fazer uma contratação, quais são os critérios que você vai levar em consideração para trazer essa profissional ou este profissional para sua empresa? O único critério que eu exijo é que ela tenha cabelo natural. Independente da curvatura. Eu sou uma ondulada, eu sou cacheada, eu sou crespa, ela tem que ter o cabelo natural. E em questão de saber ou não lidar com cachos e curvaturas, isso daí ela vai aprender lá. A gente ensina, a gente tem todo um apoio para essa profissional. Por quê? Porque se entra lá uma pessoa que faz química no cabelo, uma pessoa que faz progressiva, enfim. Se eu tô com uma cliente em transição capilar, o que é transição capilar? Aquela pessoa que deixou de fazer a química e está voltando ao natural. E essa fase de transição capilar é uma fase muito difícil para a cliente. Então, ela tem que ter todo o apoio, todo um ensinamento, toda uma técnica para finalizar.
Se a cliente aparece lá com transição capilar, que tá metade cacheado, metade liso, que a maioria desiste porque não é uma fase fácil, se eu pego uma progressivada para cuidar dessa cliente, primeiro que ela vai se inspirar no cabelo que tá com química, que ela já tá quase desistindo, porque a transição é altos e baixos o tempo todo. Segundo que ela pode falar, se ela comentar, ai, tô pensando em alisar de novo, essa transição tá tão difícil, a pessoa que tá progressivada vai falar assim, minha cabeleireira faz. Vai lá onde eu faço. Então, uma pessoa que usa química no cabelo não representa o curve-se. Então, quando eu for contratar mais uma profissional, seja ela auxiliar ou até mesmo uma cabeleireira, o único requisito que eu quero é que ela tenha cabelo natural. Entendi. Faz sentido, né? É. Pra estar alinhado com a cultura da empresa. Representatividade. Ou até mesmo em transição capilar, porque lá ela vai encontrar todo o apoio para chegar até o fim de transição e ela vai ser também uma referência para quem está em transição. E se ela usa cabelo natural, também vai ser uma referência para aquela pessoa que tá usando cabelo natural. Mas você tem dread? Eu sou um caso à parte, porque eu vivo mudando meu cabelo. E agora... Eu conheci ela, era raspadinha, né? eu passava máquina 2. Ela era raspadinha. Nossa, baixinho. Aí depois eu já via ela cacheada, depois eu já vi ela raspada de um lado, depois já vi ela com trança, depois já vi com dread. Toda semana eu mudo. Já vi ela ambulante. De lace. De lace, de peruca, tipo lace, já vi. Né? Ele chega lá, mudou de novo. Não, esse aqui é lace, é peruca. Cada vez que eu... De novo. Um choque de realidade, né? Meu Deus, a mulher não para. E você, Rodolfo, quando você for expandir a sua empresa e a sua equipe, qual será o critério que você irá utilizar? Então, a gente fala que a gente precisa aprender com isso, né? Eu acho que a ideia, principalmente, eu acho que assim, o maior treinamento que eu posso passar é relacionamento com pessoas. Porque assim, eu entendo também pessoas que têm... Porque eu preciso de pessoas vendedoras. Preciso de pessoas natas, nesse sentido, comunicativas. Uhum. Então, a gente entende os perfis que a gente vai precisar para dentro de uma distribuidora, por exemplo, de uma empresa, onde você tem a pessoa que pode ficar para dentro, onde você tem a pessoa que vai estar na rua. Né? Hoje, eu falei que eu trabalho sozinho, mas hoje eu tenho uma parceira na rua que já é da área de cosmético também, então... Ela não é exclusivamente exclusiva Tóctos, mas gerou uma parceria bacana pra caramba, porque assim, o que ela vende, em conjunto com o que eu vendo, ela casou os dois, né? Então ela consegue entregar. Então eu acho que assim, mas na verdade é saber entender a forma que eu trabalho. Então a principal delas é a venda consciente, entendeu? Eu não encho aquela cliente de produtos só pelo fato do pedido. Então acho que esse é o principal. No mais tem muito treinamento que acontece, tem muita forma de trabalho, até porque se a gente coloca uma vaga, olha, eu preciso de vendedores, né? Quem não gosta de falar já não vai nem procurar, né? Então, mas o principal é isso, acho que depois que está ali dentro é ensinar a entender que para mim o atendimento, o respeito e a forma de trabalho de como eu vendo é o mais importante, né? Perfeito. Simone, vamos lá. Aonde você se vê daqui a um ano? Eu me vejo com mais pessoas na minha equipe, atendendo mais e mais mulheres de cabelos com curvaturas e passando para essas mulheres o quão é importante elas aceitarem as suas origens, ensinando elas a cuidar do cabelo natural delas. Qual que é o seu maior sonho pessoal? Pessoal, é me tornar uma pessoa que olha assim para o meu empreendimento e vê várias pessoas se dando bem ali. Várias pessoas cuidando de família, várias pessoas... É ter uma equipe de acolhimento mesmo, ter uma equipe que cresça junto comigo. E profissional? Também, acho que é me tornar... Eu ia falar me tornar referência, mas eu acredito que referência eu já sou. Isso, boa, garota. É. Você já é referência.
Beleza. Então, acho que de profissional é só crescer mesmo. Eu já estou muito realizada já. E com uma parceria forte dessa aí vai ser mais tranquilo. E você, Rodolfo? Aonde você se vê daqui a um ano? Eu acredito que ainda maior do que a gente já é hoje e com alguns cargos ocupados em seus devidos lugares. Então, falei que hoje eu faço entregas, hoje eu vendo, hoje eu recebo. Então, eu acho que com pessoas, daqui a um ano, pelo menos mais umas 2 pessoas, uma mais nessa parte realmente de entregas. Talvez veja menos a Simone, mas eu vou poder fazer visitas mais demoradas, vamos dizer assim. Então, eu vou poder vir para poder sentar, conversar. Porque às vezes é assim, eu chego ali, eu entrego, converso um pouquinho e vou. Então, talvez uma pessoa realmente que esteja ali para poder fazer essas entregas e pelo menos mais um vendedor aqui na região. Porque como eu tenho em São José, então mais um vendedor na região. Acho que já estaria, daqui a um ano já estaria bom. Seu sonho pessoal e profissional? É junto, eu acho que assim, é trabalhar sem ter a necessidade de trabalhar. Eu acho que a gente que é empreendedor, o pessoal e o profissional é uma coisa só. O que eu acho legal, assim, hoje, a gente fala assim, hoje eu ainda preciso levantar, porque eu preciso trabalhar, porque eu preciso hoje. Mas vai ser muito bom na hora que eu falo assim, meu, eu tô aqui porque eu quero, entendeu? E tá tudo certo, entendeu? Então é fazer porque... E se eu não quiser fazer, se eu quiser ficar uma semana fora, eu vou ficar uma semana fora. Se eu quiser ficar um mês fora, eu fico um mês fora e a máquina continua funcionando, tá entendendo? Então, acho que o maior objetivo é esse. Sim, realmente a gente fala viagens, passeios, ter esse tempo um pouco mais de qualidade. Eu saber que as coisas não vão depender só de mim, né? E que eu preciso de outras pessoas para funcionar melhor. Isso eu já entendi. É difícil a gente entender isso. A gente quer fazer tudo sozinho. Então, eu tenho que entender que as coisas não dependem só de mim para acontecer. E a partir dali, ter esse... delegar funções. E deixar acontecer para que eu possa ter mais tempo, sim. De repente falar assim, agora eu não vou responder a Simone 5 horas da manhã. Entendeu? Agora tem não outra é uma exclusividade dela, tá? Mas assim... Até porque nesse nível a Simone, pra te mandar mensagem, vai ser outra coisa, não, né? a gente já vai estar falando como que tá ali, tá? Não, tô te convidando pra festa de confraternização então, aqui da empresa e tal. Não pedido. E o legal é que assim, a Simone realmente é muito parceira da empresa, sempre foi. Ela é hoje o espaço realmente que mais tem porcentagem em Tóquio. Ela acho que é 100%, não sei se tem 100%. Um outro. É 100%. Então assim, ela realmente é. E é óbvio que quem é assim tem alguns benefícios, né? A gente fala que para você vestiu a camisa da empresa, sempre vai ter alguns benefícios. Então, assim, mas todos os parceiros em si que eu tenho hoje de negócios, aí pra gente é importante. É igual eu falo, desde aquela que tem um pouquinho da Tox, ou desde a Simone, que tem, não tem um benefício maior por ser. Pode ter alguns benefícios, porque, compra muito mais, tem muito mais, mostra muito mais meu produto. Então, isso faz sentido, certo? Agora, a gente costuma ter essa relação muito bacana com os profissionais. E é por isso que eu não quero, sabe? Muitas vezes eu quero ter, às vezes, alguns vendedores na rua que tenham a mesma ideia, que entregam o mesmo atendimento, para que eu possa visitar com mais tempo essas clientes em si, sabe? Porque, às vezes, realmente, eu não consigo parar, às vezes, para sentar para tomar um café com uma, com outra, parar, conversar um pouquinho. Adolfo, o cabelo que eu tô fazendo aqui, pô, legal. Então... acho que isso em breve. Show. Em breve. Simone, quando você para frente ao espelho, você está se vendo, você vê toda a sua trajetória. Qual é a perspectiva que você tem de você? Eu sou foda. Você sente isso mesmo? Foda. Top. Por quê? Porque vindo lá de trás de tudo que eu passei e chegar onde eu estou hoje sozinha, literalmente sozinha, só uma pessoa muito foda pra conseguir isso, sabe?
insistir e persistir, porque empreendedorismo é isso, né? Hoje você não atende ninguém, amanhã sua agenda tá cheia. Então é saber e aprender diariamente o que é ser um empreendedor, entendeu? E essa persistência, só uma pessoa resiliente e foda, né? Consegue. Porque senão a gente desiste no primeira agenda vazia, a gente desiste. Como eu desistia, né? Quando eu tinha o tal Porto Seguro. Se não der certo, tem alguém aqui. Hoje não tem, hoje sou eu e eu. Então se eu não for foda... Você virou seu Porto Seguro. Se eu não for essa pessoa foda, eu já era. Eu já era. E assim, se fosse só eu, a Simone já era, tudo bem, mas eu tenho um ser de 10 anos que depende de mim, então eu não posso, Simone não pode, já era. Simone tem que persistir e crescer cada vez mais, enquanto ela depender de mim. Depois que a Maria tiver asas para voar e viver a vida dela, aí a Simone... não importa tanto assim, mas hoje eu vivo por ela e é ela, por isso que eu tenho que ser foda, para servir de exemplo para que ela cresça uma mulher foda também. E conforme a equipe for crescendo também, são outras vidas, outras famílias ali que estarão olhando para vocês e falando, esses caras são foda. Pode ir com eles servir de exemplo. Com certeza, a referência, né? Olhar a nossa história, né? Olhar a história dele, que a mãe criou, olhar a minha história de, né? E se ela conseguiu, eu também consigo, porque se um ser humano faz, o outro também é capaz de fazer. Então, olhar pra gente, não, se ela conseguiu, eu também vou conseguir. Vai conseguir. E a gente vai criando vários fogos. E você, Rodolfo, quando você para na frente ao espelho e você se vê, pai de família, um cara guerreiro, que tá trazendo algo novo para outras pessoas, para outras vidas, para cuidar delas. Qual é a perspectiva que você tem de você? Na verdade, o sentimento meu é de abençoado, né? Assim, porque assim, eu tenho uma ótima família, eu tenho uma mãe, eu tenho ótimos irmãos, amigos, tenho ótimos clientes. Então, assim, tenho um ótimo relacionamento com o meu distribuidor, que é quem me fornece produtos. Então, hoje tenho uma ótima recepção aonde eu vou em relação aos meus clientes. E até me sinto confortável até em trabalhar com isso. Então, para mim hoje, assim, a gente começou numa pandemia, né? Então, se você olhar e falar assim, e como já foi muito mais difícil lá atrás o lidar com a parte financeira, lidar com a parte A gente tem desafios todo dia, na verdade, né? Vida pessoal, a gente tem os filhos que estão crescendo, tem um adolescente em casa hoje que, cara, eu ainda me acho um adolescente. Eu não sei o que é criar um adolescente, entendeu? Então, a gente vê desafios diários em casa. Tenho uma esposa realmente abençoada que me ajuda muito, me dá força em muita coisa. E a hora que a gente fraqueja, tem alguém. E eu carregava sempre o dilema masculino, que você tem que ser o responsável pelo sustento da casa, né? E comecei a entender que não faz tanto sentido, sabe, assim? Tem coisa que eu já falo pra minha esposa, eu pago isso, você paga isso. Mas não tem dinheiro. Você trabalha? Eu brinco com ela, você trabalha, se vira. Eu pago isso aqui, você paga isso aí. Então, assim, acho que você vai tirando um pouco de peso das costas, vai ficando umas coisas mais leves, né? E a empresa me deu um pouco disso hoje, apesar de ser uma distribuidora. De hoje para amanhã pode acontecer de mudar muitas coisas, mas eu já comecei lá de baixo, entendeu? Então, assim, se eu precisar hoje... Eu acho que esse é o grande lema aí. A gente escuta muito na internet, né? Dos grandes empreendedores realmente que às vezes quebraram 20, 30 vezes para dar certo uma. E eu não tenho medo nenhum disso, entendeu? A gente vai arriscando. Se hoje tem isso, tá dando certo, vamos tentar construir até onde der e pode ficar gigante. Se não der certo, vamos começar de novo. Bem, eu sei da minha pessoa, eu sei dos amigos que eu fiz, eu sei das pessoas que eu fiz e eu sei da minha índole que eu tenho em relação a isso. E hoje eu recebo muito de volta, muito retorno por causa disso. Entendeu? Eu virei amigo de muita gente. Então você é um amigão. Não é isso, não. Eu acho que assim, a minha sinceridade, o jeito que eu trato as pessoas e respeito, entendeu? Que eu acho mais importante. Então isso depois vira recíproco. Então,
Eu olho hoje e falo assim, realmente abençoado, a gente quer ainda ter muito mais, a gente tem essa, né, essa ambição de ser pessoas melhores, de eu ganhar mais dinheiro. É mentira quem falar que não quer ganhar dinheiro, é óbvio que todo mundo quer ganhar mais dinheiro. Você quer mais dinheiro por vários motivos, você poder ter qualidade com a sua família, você poder ter as coisas, os seus bens que você quer ter, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente segue na frente, estamos na linha reta e foguete. Boa. Simone, para quem quer começar no ramo que você está atuando, dicas práticas para essa pessoa. Deixa eu pensar. Primeiro, por exemplo, se você tem um salão convencional hoje e você quer começar a atender uma cliente que passou pela transição ou que tem uma curvatura, é primordial começar por baixo, pela base, que é uma finalização. Finalização para cabelo com curvatura. Você tem que saber, pelo menos, finalizar um cabelo com curvatura. Porque uma cliente que já usa o cabelo natural, se ela vai no seu salão, ela não vai querer escovar. E mandar a cliente embora com o cabelo molhado é o ó. Então, para começar, aprenda uma boa finalização. Aí depois tem vários cursos na área de terapia capilar. A Toctus mesmo tem vários cursos de terapia capilar para você começar a entender sobre produtos com ativos naturais para tratar daquele cabelo com curvatura. Mas o básico para começar é saber uma boa finalização. E a Simone dá curso, gente. Finalização, cortes. Aí. Finalização, corte. É só procurar a Simone. Finalização, corte. Aproveitando, né? Fazer o merchan. Porque assim, se a cliente usa o cabelo, já passou pela transição e usa o cabelo natural e vai no seu salão, que é um salão convencional, ela não vai querer escovar. E você também não vai saber finalizar. Então, qual é a sua opção? Ou você vai dar o creminho na mão dela e vai falar assim, finaliza você, que não é o correto que ela tá te pagando, ou você vai mandar ela com o cabelo molhado para casa. Então, estamos aí, quem quiser, eu ensino, eu dou curso para finalização e cortes também para cabelo com curvatura, porque o básico é a finalização. Daí depois tem corte, porque cada curvatura tem um tipo específico de corte. A gente corta a seco. No salão a gente corta o cabelo a seco para ver o diferente tipo de curvatura. E aí vai várias especializações. Mas para começar, finalização. Para sua cliente pelo menos sair finalizada do seu salão. Okay. Rodolfo, para quem quiser se associar a Toctus, eu quero me tornar revendedor igual você. Quais são os passos que essa pessoa deve percorrer? Bom, primeiro é saber se a área está disponível, né? Tô brincando. Na verdade, assim, a empresa, a fábrica, ela é realmente Belo Horizonte, né? Ali em Sete Lagoas, e está crescendo muito com distribuições e microdistribuidores. Então, quem quiser fazer o que eu faço, cara, que é gostoso pra caramba, que é a gente realmente conhecer novas pessoas, andar pra caramba de carro pra lá e pra cá, tem que entrar em contato com a fábrica. Mas, assim, o que eu acho? A Toctus, ela não é uma empresa para todos. Os produtos da Toctus não é uma empresa para todos. Tem que entender o que é a Toctus, entendeu? E a mesma coisa acontece com quem quer revendê-la. Quem já é, por exemplo, distribuidor, tem facilidade porque ele tem cartela de cliente. Só que se ele não entender o que é a Toctus, ele não vai conseguir repassar isso. A gente fala que a Toctus, você não deixa de fazer nada, ela não mata outra linha dentro do espaço, ela não mata um tipo de serviço que você faz no seu espaço, ela acrescenta, ela aumenta portfólio, tanto de atendimento quanto para um distribuidor que queira. Você vai aumentar a quantidade de ótimos produtos na sua cartela, né? Só que você tem que entender, você tem que estudar a Toctus, senão você não consegue transmitir o que a Toctus quer transmitir. E faz até sentido a sinergia que vocês têm, porque ambos empreendimentos não são para todos. Não. É muito específico. Quem conseguir entender o que é a Toctus, e se fizer sentido para a pessoa, e se fizer sentido para a Toctus ter essa pessoa, sim, exatamente, vai para frente. Se a pessoa não tem o cabelo
natural, não vai. Não vai entrar ali. O ambiente em Se a si pessoa- repele. Se a pessoa ao menos não passou por uma transição capilar para saber o que é esse momento tão difícil, não vai. Entendeu? Não vai. Não, é engraçado que pode parecer, nossa, mas isso, nossa, bonito isso, né, que vocês falam, né, e tudo mais, mas é a forma como, pelo menos eu aqui, né, a Simone talvez também, mas é o momento que a gente está mesmo. Então, essa questão de o que eu vejo hoje em relação aos produtos, como eu distribuo, porque assim, como eu não vendo produtos, né, na verdade, a gente demonstra aquilo que a gente tem nas nossas mãos, que são produtos hoje voltados para isso. E se fizer sentido exatamente para quem eu estou conversando aqui, vai virar parceria. Se não, tá tudo bem. Vamos cada um, você segue seu caminho que eu sigo o meu. É isso aí. E pronto, é simples assim. Não tem mágoa para ninguém. Inclusive, tem clientes que eu passo só para tomar café. Não compra nada, meu, mas você faz amizade. Então, tô passando lá, eu vim falar um oi. Já sabe que eu gosto do café e vamos sentar tomar um café, como que estão as coisas, entendeu? Uhum. E tá tudo certo, bem, né? cara, entendeu? Conversa de adulto. Negócios, entendeu? E conversa de adulto. Porque assim, você não precisa virar, né, não ter amizade, virar inimigo de ninguém ou algo do tipo, porque não deu certo um negócio ou outro. Meu, olha, se eu tivesse que atender todos os profissionais de Taubaté, nem a fábrica daria conta de fazer isso em Taubaté só. Imagina no Brasil. Então, tem espaço para todo mundo. E é o que eu falo, inclusive, eu sou amigo de outros representantes, outros fornecedores. Entendeu? Muitas vezes eu quero fazer parceria com outros fornecedores para a gente poder trazer cursos bacanas para a cidade. Só que ainda tem muitos que a cabeça ainda é muito fechada, pequena. né? Eles não entendem que... Porque assim, não imagina. Vou trazer meus clientes aqui, você vai estar com a sua banquinha ali, né? A banquinha, a mesinha ali, e vai roubar todos os meus clientes. Então você não conquistou seu cliente. Então o seu produto... Então você tem dúvida de que... Porque eu não tenho. Porque o meu cliente, que se ele não quiser comigo, ele pode comprar com o outro. Eu até indico, se quiser. Ou então ele tem medo do próprio resultado que ele entrega. Mas não eu acho que não é medo. É exatamente, ele não tem a garantia de que aquele resultado ainda tá certo. Porque assim, por exemplo, tudo bem, se um dia a Simone olhar e falar para mim, Rodolfo, eu conheci tal linha. Simone, é melhor daquilo que eu tinha? Perfeito. É melhor o custo-benefício do que eu tinha? O vendedor é melhor do que eu? Porque existem N fatores. Uhum. Não é só simplesmente eu conhecer um produto. Aí você compra o produto, ele vai levar 30 dias para chegar. Aí depois que ele leva 30 dias para chegar, o preço era promocional, agora o preço já tá lá em cima. Ou o vendedor, você pediu 2 itens e manda 3. Ou ele mandou 3, um ele manda trocado. Então, assim, tem várias coisas no relacionamento que a gente chama, nessa parceria de negócio. Né? Então, aí você põe na balança. E se decidir pelo Rodolfo e pela Toctus, tamo aí. Se não, vamos fazer amizade. É isso aí. Suas redes sociais? Simone Moreira, curve _c. Instagram, Simone Moreira, Facebook. Simone Simon86, TikTok. Caramba, TikToker. TikToker aí. E você, Rodolfo, suas redes sociais? Tem, gente, ó, Instagram, toctus.vegano, _Sanja, tá? E toctus.vegano Facebook. Então, pra quem tá aí assistindo, vocês viram na TV, com certeza o arroba deles ali, então tá fácil pra escrever. Agora vamos aqui para essa câmera. Caso você tenha dificuldade aí em copiar da TV, para quem tá no YouTube, na parte da descrição ali tem o arroba deles, é só copiar, colar e entrar em contato com eles. Pergunta, vocês estão abertos a parcerias? Sim. Sempre estamos abertos a parcerias. Então, parcerias, sim. Para quem tiver uma vontade de entrar em contato com eles para este fim, eles estão abertos a parcerias. Uma mensagem que você queira deixar para quem está assistindo, vai assistir ou ouvir esse podcast. Insista, persista e não desista dos seus sonhos, independente de qual ramo
você consegue, você chega lá. Muito bom. Você. Não tem essas frases bonitas. Eu não li. Não, eu acho assim, primeiro eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui e poder expor um pouco, tanto da vida pessoal, que a gente acaba colocando isso no Instagram, mas, então, de poder explicar um pouco, de falar um pouco sobre a minha empresa, né, ou a empresa que eu represento neste momento, e dizer que, assim, a gente está no caminho certo, entendeu? E que daqui para frente, eu acho que tenho certeza que os caminhos ainda se abrirão mais, e dizer que a gente está aberto realmente aí a parcerias, deixar claro e lembrar de novo que a gente é uma empresa que trabalha com profissionais da área, tá bom? E deixar de novo aqui, meu Instagram foi um desabafo que eu tive lá, mas já falando de novo que assim, não fiquem bravos os clientes finais. A gente tem um propósito de só atender profissionais por bons motivos, e que foi explanado por aqui hoje. E vamos embora, então, agradecer a você, a equipe, tudo por esse momento, Simone, pelo convite que ela realmente me trouxe junto, né? E que possam acontecer outras vezes. Show! Cara, eu sinceramente agradeço mesmo de coração, primeiramente a Deus e o primeiro fornecedor que eu converso. Eu tô tendo essa oportunidade, para mim é um aprendizado sensacional. Primeiro especialista em natural. Então, você representando a classe que você representa, representando os negros, trazendo esse espaço para eles, eu me sinto honrado de poder transmitir essa mensagem para o maior número de pessoas possíveis. Agradeço a Toctus por ter entrado na sua vida, por ter entrado na sua vida, por ter entrado na nossa vida. Agora nós fazemos parte de um pedacinho da história da Toctus também, e ela faz parte da nossa, da mesma forma que vocês. Agradeço a Hillary, que está aqui no nosso backstage. Agradeço... Eu esqueci seu nome? Luísa. Obrigado, Luísa, por você estar aqui no nosso backstage também. Estamos na central? Vamos para a central? Beleza? Agradeço a você que nos acompanhou até o final deste podcast, um episódio sensacional. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal. Para quem está no YouTube, ativa o sininho de notificações. Você fazendo uma dessas ações, a plataforma entende que esse conteúdo é relevante e vai entregar para o maior número de pessoas que precisam receber essa mensagem. Gente, um beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima.